Fala, nação rubro-negra. No vídeo de hoje eu vou falar de uma promessa da base que acabou se despedindo do Flamengo. Michael a um passo de sair, mas pode travar tudo por conta de dinheiro. E o Mengão vai com força máxima pro clássico contra o Vasco no Maracanã. Se você quiser saber mais, então fica comigo até o final, porque hoje o vídeo tá pesado e cheio de informações importantes para o futuro do Flamengo. Então, antes de mais nada, deixa aquele like agora para fortalecer o canal, se inscreva para não perder nada do Mengão e ativa o sino, por quê? Porque aqui a informação chega rápida e clara, sem enrolação. E bora começar. E com isso, né, a gente começa falando sobre a despedida do zagueiro da base. O zagueiro Pedro Facinetti, de apenas 18 anos, se despediu oficialmente do Flamengo. O jogador usou as redes sociais para agradecer ao clube e deixou claro que está pronto para reescrever uma nova história fora do rubro-negro. Facinetti assinou o contrato profissional no final de 2024, válido até dezembro de 2027. Sem espaço no time profissional, o Flamengo topou liberá-lo. Mas antes disso, o Flamengo colocou uma multa rescisória de 50 milhões de euros, mostrando que acreditava no potencial do jogador. E acredita, né, ainda. E para onde o zagueiro vai? O Pedro foi negociado com o Atlético Mineiro, com uma negociação que envolveu a divisão dos direitos econômicos com o Atlético. Para resumir, se o Pedro se destacar e chegar a uma proposta para ele, o Flamengo, por ter 50% dos direitos, aceita vendê-los por 50 milhões de euros. E pelo manto sagrado, conquistou o Carioca e Copa Rio nas categorias de base. Ou seja, não estamos falando de qualquer jogador. Era um nome que gerava expectativa na comissão técnica. Agora fica aquela reflexão: será que foi uma decisão estratégica do clube em vendê-lo agora? Ou mais um caso de promessa que não conseguiu espaço na transição para o time profissional? E falando nisso, se quiserem, eu posso trazer um vídeo de como estão todas as promessas do Mengão depois dessa era de ouro que vem desde 2015. Se quiser, deixa nos comentários que eu irei trazer para vocês, ok? Enfim, agora voltando ao vídeo, atenção, porque essa é a notícia mais quente do dia. O Santos entrou em acordo com o Michael sobre salário e tempo de contrato. Falta apenas o ok do Flamengo para a negociação ser concluída. Os valores da negociação são: Santos oferece 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais, para a compra do Michael. E o Mengão vê com bons olhos. E com isso, o Flamengo manteria 20% dos direitos econômicos, pensando em uma venda futura. Uma coisa que reparei, que geralmente o Flamengo está vendendo jogadores, mas ficando com o percentual do jogador mesmo que vendido. Interessante essa maneira. E os números do Michel no Flamengo: duas passagens dele no Flamengo, e são de 2020 a 21 e 2024 a 25. Na temporada de 2025, foram 45 jogos, 6 gols e 5 assistências. Com isso, perdeu espaço com Felipe Luiz e chegou até a atuar junto com o Sub-20 pelo último jogo do Brasileirão contra o Mirassol. Ou seja, está claro que o Michel não faz parte dos planos para 2026. Porém, tem um grande impasse. O problema, nação, é que o próprio Michel não quer abrir mão das luvas que tem a receber. Internamente, o Flamengo teme que ele faça o mesmo que o zagueiro Pablo fez, que é sentar em cima do contrato e ficar mais uma temporada fora dos planos e travar o elenco. Até porque, com os salários e luvas, o Michel passa de mais de 1,5 milhão mensais. Muita loucura isso, nada contra, mas são valores surreais. Se o Flamengo vender agora, evita prejuízo esportivo e financeiro. E para o jogador, abrir mão de dinheiro nunca é simples. Para o clube, né? Manter alguém fora dos planos é péssimo para o ambiente. Essa novela ainda pode render e muito, mas o Flamengo precisa ser firme para não repetir erros do passado. E para fechar, vamos falar do clássico. Por quê? Porque logo mais tem Flamengo e Vasco no Maracanã. E nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias do Flamengo, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 83%. Os números não mentem, o Flamengo tem sido dominante. E agora vem a grande novidade: o Flamengo decidiu ir com o elenco profissional. E o Felipe Luiz vai estar à beira do campo no Maracanã hoje à noite. E com isso, o clube, né, soltou uma nota oficial. E a nota se diz o seguinte: depois dos resultados ruins com o Sub-20, o Flamengo recalculou a rota. Agora a tendência é uma mescla de titulares com jogadores que vinham atuando no Carioca, fecha aspas. Mesmo sem saber exatamente quem vai para o jogo hoje, a mensagem é clara: clássico é clássico e o Flamengo vai tratar como tem que ser tratado. E agora eu quero saber de você, nação rubro-negra. Você venderia o Michael nessas condições ou acha que o Flamengo deveria segurar mais? E contra o Vasco, você iria com força máxima ou pouparia alguns titulares? Então deixa a tua opinião aqui nos comentários, porque eu leio tudo. Então, essas foram as notícias de hoje. E na humildade, na moral, eu peço mais uma vez: se você não é inscrito, se inscreva no canal,
Você não paga nada por isso e ajuda demais o nosso trabalho. Então, ativa o sino para receber todas as notificações do Mengão em primeira mão. Valeu, nação, Flamengo sempre, tamo junto, valeu, alô!